Bem-vindos ao podcast para a gente conversar um pouco sobre meios de pagamento. O nosso painel hoje vai falar um pouco de Buy Now, Pay Later, Pix, Bank as a Service, contar um pouquinho da história, né, de como que a gente chegou até aqui, cada um se apresentar aqui um pouquinho também para a gente conhecer os desafios que enfrentaram durante essa jornada disruptiva, né, com essas novos meios de pagamento. Antes eu gostaria de agradecer os apoiadores e os realizadores aqui do evento, né, do nosso podcast, o grupo Innovation Experience, o Movimento Inovação Digital, a CSU Digital e a revista Inovativos. Então, eu vou passar a palavra para todo mundo. Antes, me apresentando, eu sou a Loise, trabalho na Movile. Eu sou responsável por políticas públicas lá e venho acompanhando esses debates e discussões junto com o Banco Central. Eu sou uma entusiasta desse assunto. Espero que a gente tenha um bate-papo super leve e descontraído aqui hoje. E a gente pode começar pelas mulheres. O que você acha? Vamos lá. Oi, pessoal. Super prazer estar aqui com vocês. Acho que a gente tem contribuído aí estamos trabalhando para dar acesso às pessoas e trazer inovação para o serviço financeiro num país como o nosso. É tão importante o que a gente vem fazendo. Então, assim como a Loise, eu sou super entusiasta do que a gente faz, do que a gente defende. Eu sou Fernanda Laranja. Eu também trabalho com políticas públicas voltadas para o mercado pago. Super prazer estar aqui com vocês. Show! Legal. Bom, sou Rodrigo Ikegaia, sou diretor de produtos e negócios na Foxbit. E venho trabalhando bastante para justamente trazer essa parte de ativos digitais e como que ela vai se integrar ao nosso ecossistema financeiro do Brasil, facilitando cada vez mais esse acesso a esse tipo de negócio. Eu sou o Reinaldo Rabelo, né, sou CEO do mercado Bitcoin, sou advogado, então estou sempre metido aí nessas discussões de regulação e já no mercado financeiro, né, há muitos anos, né, fui diretor jurídico, compliance, riscos da hoje B3, né, por quase 10 anos, antes de mudar e sair, né, do mundo corporativo e tentar empreender aí no mundo cripto, né, que feliz ou infelizmente tá me fazendo cada vez mais voltar para o mundo de finanças, né? Esses mundos estão se conectando rapidamente, então os sistemas são todos de interesse também de quem atua no mundo cripto. Muito bom. Bom, Daniel Moreto, eu sou diretor executivo comercial da CSU Digital, né? Recentemente mudamos de nome, antes era conhecida aí como a Card System, né? Começamos 30 anos atrás fazendo processamento de cartões, então a gente já está nesse mercado de meios de pagamento há muito tempo e vem evoluindo, né? Hoje a nossa maior aposta é no Banking as a Service, né, que é uma evolução. Então a gente já faz processamento de Pix, faz processamento de TED, boleto, uma série de outras coisas, de outros meios de pagamento e vem auxiliando aí os mercados, né? Hoje nós temos aí vários clientes do mercado cripto, estão chegando novos, que estão investindo aí com a gente, né, usando as nossas tecnologias e estamos avançando. Dizemos hoje que nós somos uma empresa jovem, né? Não é uma startup. 30 anos é jovem, poxa, eu estou com 44, eu sou jovem, né? Então a empresa com 30 é um baita jovem. Então nós somos um jovem que está aí desafiando o mercado, né, se reinventando e trazendo novas tecnologias para poder auxiliar aí nessa expansão. Olá, bom dia a todos, meu nome é Marlon Fernandes, eu sou Head da frente de Bank as a Service do Will Bank. Na verdade, a gente acabou de montar essa estrutura faz 2 meses, até estava comentando com o Daniel aqui que, na verdade, a nossa ideia é resolver alguns problemas nossos internos e eventualmente monetizar isso depois. É legal falar que o Will Bank, a gente acredita muito no crédito como direito humano, então é muito legal ver toda essa revolução, porque a gente sabe que muita gente não tem nem acesso a uma conta, então você ter Pix, você Buy Now, Pay Later, ter Bank as a Service, você consegue aumentar muito a gama de serviços e chegar em mais pessoas. E hoje o nosso foco é muito justamente em classe C, D e E, hoje a gente foca muito no Nordeste. Sou contador de formação, cheguei em produtos agora, justamente acho que é muito, até um ponto que você falou, finanças e produto dentro do mercado financeiro e regulatório, né, se liga muito. Então eu vim com meu conhecimento de regulatório e finanças para ajudar a frente de Bank as a Service nas especificações de negócio. E também tive a experiência de passar, não tão no começo, mas quase no começo do Nubank, fiquei 4 anos lá, então
bastante discussões de regulatório, Banco Central naquele comecinho que as IPs estavam começando e tal. Eu pude ter a honra de participar. Então, acho que é isso, resumidamente aí. Muito legal, gente, a história de cada um. Eu acho que teve um desafio particular aí na jornada de cada ramo que a gente vai discutir aqui hoje. E assim, acho que para dar um overview para todo mundo, explicar o que é Buy Now, Pay Later. Isso é algo novo que a gente está vendo aqui no nosso país, né? A gente já escutou falar, por que isso está em voga agora? Veio essas discussões. Acho que Pix eu acho que dispensa explicações, é um grande sucesso aí do Banco Central, né? É um produto que eles lançaram para disruptar a forma rápida de pagamento, tirar algumas partes, né, do processo de pagamento que tinham um pouco de dificuldade na jornada, etc. E Bank as a Service, que eu acho que é o grande desafio para a gente conseguir alavancar, né, e fazer com que novos negócios foquem nos negócios e não especificamente em questões financeiras. Aí deixa com vocês, né? Na CSU, na Will Bank, a gente vai deixando essa parte mais operacional de bank com vocês cuidam. Agora, Buy Now, Pay Later e os desafios em Bitcoin, o que vocês veem no conceito, assim, exatamente de Buy Now, Pay Later, que aqui no Brasil acho que é um pouco mais antigo, mas como que vocês estão enxergando isso? Quais os desafios que vocês estão vendo? Buy Now, Pay Later, Pix versus o mercado de Bitcoin? Bom, eu acho que você falou, acho que o Buy Now, Pay Later é um conceito novo para o mundo, não para o Brasil. E muitos dos desafios, acho que mundialmente para a adoção disso como fazer pagamentos rápidos, instantâneos e recorrentes sem ser cartão de crédito. Então, é um processo que lá eles usam muito essa estrutura do cartão, só que envolve mais juros, envolve mais toda essa demanda de complicação, mas mais parcelando via cartão de crédito. E aqui, como você falou, temos o Pix, temos boletos, temos um monte de soluções tecnológicas, inclusive temos cripto como uma forma de facilitar esse meio, como o Pix, de um meio rápido, instantâneo, sem intermediários e agora começando com um baixo custo. Então, o processo que a própria Foxbit, com toda a temática das as-a-service que a gente estava falando, tem muito serviço de pagamentos facilitados em cripto, onde o cliente pode recorrentemente fazer uma cobrança de R$10, R$100 em cripto, e o cliente paga em cripto e a empresa receberia em reais. Então, isso facilitaria todo esse processo de parcelamento ou boletagem em um ativo digital. Legal. Acho interessante, né, principalmente quando a gente fala em Buy Now, Pay Later, né, que a gente nota, né, que quando a gente traz algumas tecnologias, a gente não necessariamente cria novos modelos de negócio, mas a gente melhora modelos de negócio que existiam no passado, né? O Buy Now, Pay Later a gente conhece, pelo menos eu ouvi falar, né? Não é da minha época, o cheque pré-datado, né? O Bom Para, né? Então, agora colocado isso dentro de novas ferramentas tecnológicas, né? Como que eu uso o Pix, me comprometendo a pagar depois, né? Eu estou assumindo ali uma obrigação e eu quero deixar aquilo, enfim, de alguma maneira já determinado, né, para eu pagar as prestações seguintes. Era muito fácil, eu deixava 10 cheques, né, e os cheques eram compensados, mas no Pix eu a princípio não teria essa funcionalidade, né? Então agora a gente começa a ter, né, essas novas ferramentas trazendo o que a gente viveu no passado para hoje, né? Em cripto a mesma coisa, né? A gente observa, né, muitas empresas criando as suas stablecoins, criando os seus tokens específicos de relacionamento que muitas vezes representam os vouchers, né, as moedas que circulavam dentro de um ecossistema fechado, né, que acabou levando à própria formação da regulação de IP, né, de organização dos arranjos de pagamento. Então a gente volta de novo tentando com a nova tecnologia melhorar um processo de relacionamento com o cliente, com o mercado, gerando mais impacto numa comunidade que a gente de alguma maneira presta serviço, participa ou domina, né? Então muitas dessas tecnologias são estão só revisitando, né, modelos de negócio antigos, traduzindo, né, para esse mundo mais digital. E para o mundo cripto é super interessante, né, tentar
ou testar, né, algumas ferramentas cripto para essas funções, né, do mundo real, né, que podem ser melhoradas. Então a gente está falando que o varejo, que era algo físico, está se transformando no digital e aí vem novas nomenclaturas, por exemplo, Buy Now, Pay Later. Exato. Então o Mercado Livre lá, vocês vão ter um grande desafio aí para conseguir alavancar parceiros. Sim, é uma grande oportunidade. Nós já temos o Buy Now, Pay Later lá no mercado pago, dentro do mercado pago. Então, sellers que são nossos parceiros, nós temos aproximadamente 1,6 milhão de sellers que já estão com o BNPL ativado, e é uma demanda tão grande, tão crescente dentro do nosso país, da realidade de crédito, da necessidade de crédito do nosso país, que comparado com o ano passado, nesse ano nós temos um crescimento de vendas desses sellers de 437%. Para vocês verem a demanda represada. Então a gente está trazendo essas pessoas também, como o Reinaldo falou, para uma realidade nova do nosso país, da compra online, que antes ela tinha que ir até um estabelecimento físico, fazer o carnezinho dela, o crediário dela, e agora com o BNPL ele pode fazer uma compra online e parcelar a sua compra, e nós estamos falando de pessoas que não têm acesso a crédito, né? Que não tem um cartão de crédito para comprar um item de um valor alto, ela não tem um limite que permitiria que ela utilizasse essa funcionalidade. Então nós estamos vendo que tem uma demanda crescente e cada vez mais nós temos estimulados e pensando em soluções do BNPL. Então você pode parcelar um boleto, você pode parcelar uma conta. Agora nós incluímos o BNPL no Pix. Então a pessoa que tem um crédito, o mercado crédito ativado dentro do Mercado Pago, ela pode fazer um BNPL com um Pix. Então, é uma realidade crescente da disrupção que a gente vem trazendo e de uma demanda de crédito que o nosso país tem represada, né? E como que vocês enxergam, né, nas estruturas de Bank as a Service que vocês podem colaborar dentro desse processo, assim, para alavancar ainda mais o sistema de e-commerce no Brasil? Inclusive, acho que vocês super oferecem esse tipo de serviço também, Pix, Buy Now, Pay Later, essas estruturas, né? Como que vocês estão se estruturando? Então, a CSU ela é uma empresa de tecnologia, né? Então, hoje a gente oferece a estrutura e é por isso que eu sou entusiasta, né? Tô sempre aí tratando de aprender um pouco mais, gosto bastante de bater papo com o Rodrigo, conhece bastante aí de cripto, vou aprendendo bastante com eles aí, né? E aí o que acontece? A gente vai sempre estudando para incluir novas funções dentro do Banking as a Service. E onde que a gente fala de Banking as a Service por exemplo, vamos pegar aqui um caso de uma corretora de cripto, né? A corretora de cripto tem a conta dela, tem o exchange, etc e tal, mas às vezes ela quer, olha, como que eu faço um cash out dessa conta? Como que eu vou tirar esse dinheiro dali? Porque às vezes sobra alguma coisinha, né? Eu mesmo às vezes compro lá, né, meu cripto, mas aí acaba sobrando, sobrou R$100, sobrou R$150, de repente eu quero pagar uma conta, como que eu pago isso? Posso ter um cartão digital? Posso ter um Pix? Né? Então aí o que acaba acontecendo, essa criação da conta corrente acaba habilitando nesses casos. Mas não só aí, quando a gente fala de varejo, por exemplo, imagina você um supermercado, né? Você tem lá aquele famoso cartão PL, né? O Private Label, aquele cartãozinho antigo que roda lá dentro, para o cara que compra só naquele supermercado. Mas é possível hoje você ter esse próprio supermercado virar um banco. Sim. Né? Então incluir os seus funcionários, as contas serem pagas através desse próprio banco do supermercado e uma série de coisas, isso usando um exemplo. E aí isso acaba mordendo. Eu digo muito que existe uma democratização, mas não somente com a pessoa física, mas a pessoa jurídica, que todo mundo agora pode ser um banco. Né? Todo mundo pode virar um banco digital. E já nasce, a CSU, nosso trabalho é simplesmente habilitar esse banco mais rapidamente. Então, às vezes, você conseguir as licenças e etc., demorar aí 2 anos e meio, dependendo da esteira, né? Porque, querendo ou não, no mundo aí, mais tradicional, você hoje tem um relacionamento com uma bandeira, você tem que entrar naquela fila, né? Se você entrar na fila, eu estou concorrendo com quem para conseguir habilitar o meu cartão, né? Então, às vezes, você utilizando uma estrutura já preparada, isso em 60 dias, 90 dias, você já vai para o mercado e vai focar no seu negócio. Deixa esse negócio de tecnologia aqui, que é só conexão, né? A gente fala aí que é o saneamento básico, né? Deixa o pessoal fazer o saneamento básico e eu vou cuidar do meu negócio. O que é mais importante e eu preciso tratar essa estratégia. Então, eu acho que assim, existe não só a democratização por parte das pessoas físicas, a inclusão financeira, mas existe também por parte do PJ, né? As empresas também agora estão adotando isso. Então, o Phygital, né? Quem está no físico também está no digital, também agora quer ser um banco.
E a gente possibilita isso, né? Ótimo, muito bom. Eu acho que até complementando esse ponto que você falou, acho que é bem interessante que até você possibilita maior competição dentro do mercado, porque hoje até novos players que queiram vir para o Brasil e começar, e você tem visto aí algumas fintechs de fora do Brasil começando aqui, e o Brasil a gente fala que não é para amadores, de fato não é. Não é. Então, você tem toda uma burocracia regulatória, você tem que entrar com um pedido no Bacen, tem que entender que tipo de licença você quer, se é uma sociedade de crédito direto, se é uma instituição de pagamento, se é um banco múltiplo, se é uma financeira, uma CFI. Então você tem uma gama de opções de seguir. E aí, muitas vezes isso é custoso, né? Até, por exemplo, a própria sociedade de crédito direto, que é uma fintech mais flexível, fácil, você só pode operar com capital próprio, tem 1 milhão de investimento inicial, de capital mínimo. Então tudo isso acaba gerando travas. Então você entrar, usar a estrutura de um Bank as a Service para se alavancar, testar o mercado no Brasil, até para ver se você vai ter tração dentro do Brasil, o Bank as a Service ele consegue facilitar isso. E também fora o que o Daniel já falou dos varejistas, né? Você pode ser um banco sem ter o know-how de um banco. Porque também a gente sabe que dar crédito não é algo simples. Até a minha visão, assim, empresas que geralmente começam só com serviço e vão para o crédito, eles penam muito mais nessa etapa. Ao contrário de algumas outras empresas que já começam dando crédito, né? Igual o caso do Nubank, por exemplo, e o Nubank também. Então, dar crédito não é fácil. Saber entregar todo um regulatório por trás, enfim, os documentos que você precisa submeter ao Banco Central, central de risco, não é algo tão trivial também. Então, o Bank as a Service ele consegue, de alguma forma, centralizar essas burocracias para a empresa e ela focar no negócio dela. Então, o varejista vai focar no que ele é bom fazer, ele não é um banco. Então, isso é uma vantagem do Bank as a Service. E aí, até pegando o gancho, acho que também tem um movimento até nas próprias instituições financeiras de plataformização dos sistemas, né? Que é justamente o que o Bank as a Service vende um pouco. Em estruturas mais tradicionais, acho que cada vertical de negócio dentro de uma empresa tinha autonomia de construir seus sistemas de controle, de back-office, etc. E isso não tinha uma conexão muito grande, então isso você gera vários casamentos regulatórios, contábeis, porque dificuldade de cruzar dados entre os produtos internamente. E hoje, muitas empresas, eu até pude participar nesse movimento lá dentro do Nubank, no Will Bank é o que a gente está fazendo agora, tende a ir mais para esse sistema horizontal de controle, e aí você consegue liberar também as áreas de produto e experiência das empresas focarem na experiência. Porque para mim o Pix ele é só o meio, ele não é o fim. O fim é transferir dinheiro. Como você vai fazer isso? Você pode usar o Pix no cartão de crédito, você pode usar o Pix na sua conta. Isso você tem que entregar a infraestrutura. Então o Bank as a Service ele entrega o Pix pronto, e as áreas de produto brincam com ele, faz o que tem que fazer a mágica para o cliente, de acordo com as necessidades do cliente. Então, isso é uma visão que a gente tem lá no Will Bank de justamente ter isso mais horizontal, esses controles. E aí você consegue também ter times de produto e tecnologia mais técnicos, mais de back-end, focado em infraestrutura, em tecnologia, regulatório. E aí na área de experiência você vai ter mais pessoal perfil de discovery, de produto, etc. Então, acho que isso ajuda bastante. E falando do Pix especificamente também, que eu acho que é um produto que eu gosto muito, a gente quando lançou o Pix no Will, a gente viu uma mudança muito rápida e gigante. Basicamente a TED sumiu, as pessoas realmente aderem ao Pix. E eu acho que isso está muito também ligado, quando a gente fala principalmente da base aqui do Will, que a gente tem pessoas que acessam a gente basicamente como primeiro banco, não tem acesso a outro banco muitas vezes. E são pessoas que não lidam com celular tão fácil, com tecnologia, igual a gente viu, por exemplo, talvez. E o Pix é muito intuitivo. Então, eu acho que hoje em dia o Buy Now Pay Later, o Pix, por ser transparente e intuitivo, ele tem um poder de tração muito maior das pessoas. E até pegando o gancho, como o Pix ele revoluciona as coisas no dia a dia, um exemplo que aconteceu comigo esse final de semana em Goiânia. Eu fui numa festa com uns amigos, aí só que eu cheguei na frente e falei, vou lá ver se tá bom primeiro a festa antes de entrar. E veio o flanelinha lá, né? Ele, não, você tem que pagar agora. Eu falei, não, mas eu só vou ver como tá. Ele, não, tem Pix. Eu falei, mas e se eu não for entrar, né? Eu vou pagar os 20 reais aqui. Experimenta não pagar. Não. Aí ele soltou, não, eu tenho um reembolso. Nossa! Aí eu fui na festa, era domingo, 11h30 da noite, bateu a consciência que eu tinha que trabalhar no dia seguinte, falei, não vou entrar. E voltei, ele me fez o reembolso
o dinheiro caiu na minha conta na hora. Foi a primeira vez que eu usei a função reembolso do Pix. Do Pix, ai, que E maravilhoso. foi com flanelinha em Goiânia. Então, assim, você vê Caramba. como que a solução, ela de fato chega nas pessoas. E são pessoas que até um tempo atrás, principalmente em Goiânia, interior, que a gente está falando fora de São Paulo, se você não andasse com dinheiro, você não ia conseguir pagar o flanelinha, etc. Ia ter o carro riscado, talvez, né? Ou pneu furado, coisa do tipo, né? Pessoas que eram marginalizadas do sistema, né? Então agora nós estamos falando de uma revolução que a gente está trazendo pessoas para ter realmente acesso. Acesso a crédito, acesso a uma conta que não tem custo, que não tem nenhum tipo de tarifa, que você tem uma clareza e uma transparência com relação à taxa de juros que é cobrada, né? Então você está falando de dignidade, assim, e a gente tem que ressaltar muito a importância do Banco Central nisso, né? Assim, nós temos um regulador que ele foi muito aberto e vem há 10 anos, assim, num trabalho crescente de inovação e competitividade. Eu acho que agora é cada uma das empresas garantir para dar a melhor experiência para o cliente, qual é a função, o benefício, o que você está lançando de produto, ele é claro, ele é transparente, qual a usabilidade dele, qual o benefício dele para o consumidor, e a gente vai focar nisso, né, de ter o cliente como o ponto central das nossas transações, das nossos produtos, das inovações que vão vir, porque é como vocês falaram aí, o Bank as a Service, por exemplo, as empresas, elas podem simplesmente vão reter cada vez mais seu cliente dentro da próprio aplicativo dela, né? Então é um varejista, é um supermercado, ele vai querer manter e ter uma recorrência cada vez maior com o seu usuário. É o que cada um de nós está fazendo cada vez mais, né? Permitir que ele entre no nosso aplicativo, na nossa funcionalidade, e tenha ali dentro uma gama de serviço clara, transparente e boa, né? Sim, com certeza. A gente está falando bastante dos benefícios aqui, acho que para os varejistas, né? Como que a gente consegue potencializar o negócio. Mas e o usuário, assim? E o cliente, né? O consumidor? Qual é a vantagem que vocês enxergam para eles dentro dessas novas formas de pagamento? Assim, fique à vontade aqui para quem quiser conversar. Eu acho que até... É o que a gente falou, acho que antigamente essa democratização do as a service, do Pix, toda essa tecnologia, acho que trouxe até quando trouxe o poder na mão do cliente. Porque antigamente você era sujeito a abrir uma conta do banco, passar por uma super aprovação, e a gente já tem o Will, se abre agora, pode ter acesso a toda a gama de serviços. E torna mais fácil. Falou, antigamente era impeditivo, a pessoa precisava de papel, hoje em dia, às vezes o flanelinha tem um celular que recebe Pix e tem uma conta, tem internet, ou seja, até isso daí está trazendo a própria tecnologia para ela chegar em qualquer ponto, porque é necessária a tecnologia estar lá e é fácil de usar, com baixo custo, que é o que a gente falou do TED Doc, então é super legal. Você fica morrendo de medo na época de mandar um TED, putz, vou pagar 7, vou pagar meus 3 de graça, você nunca sabia. Hoje em dia, você manda o Pix, você pode retornar o Pix, vai começar a ter chargeback, vai começar toda a evolução do financeiro. No Pix, eu acho que a gente não tem nem noção da evolução que vai vir, né? De tudo que vai vir. Transformação. E eu acho que o cliente também está começando, é isso, ele tomou a frente e ele está sendo o protagonista dessa ação toda. Então, pessoas que não tinham crédito, por exemplo, nós dentro do Mercado Pago, entre 3 que pegam crédito conosco, eles não têm um score, que é a média de pontuação, para pegar um financiamento, um crédito numa instituição tradicional, por exemplo. Então você tem acesso. Exato. Entendi. Exatamente. E eu acho que aqui, né, a gente vai caminhar, né, acho que a gente está no processo ainda, né, para de fato atender o cliente, que ele não quer saber se você é banco, se você é financeira, se você é um exchange de cripto, se você é um e-commerce. Essas coisas todas, elas não significam nada para o cliente. Eu quero comprar meu produto, pagar minha conta e entrar na festa, enfim, pagando o guardador de carro ali e recebendo de volta se eu não entrar, né? Então ele quer a experiência, né? E eu acho que quando a gente transforma, né, todas essas funções, né, num as a service, né, que pode ser aplicado em qualquer tipo de plataforma, você favorece o cliente, porque ele interage com aquela plataforma em função do que ele está buscando em primeiro lugar. Então, às vezes, a principal plataforma do cliente
é o aplicativo do Mercado Livre, porque eu estou ali o tempo inteiro comprando e vendendo meus produtos. Às vezes é um banco, porque eu estou nesse momento cuidando das minhas finanças. Mas eu quero, dentro do meu aplicativo do banco, eventualmente comprar uma geladeira, né? E hoje isso já acontece, né? Você está dentro de um aplicativo de um banco, você tem geladeira, fundos, seguro, Bitcoin, né? Tá tudo junto, tudo virou super app, né? Então eu acho que o benefício maior, né, do as a service é para o cliente, ele não ter que saber quem é que está por trás dele, facilitando a vida dele, né? E gerando a confiança ali numa coisa que é simples, que é pagar e receber, né? Eu acho que desmistificando um pouco do conceito todo, né, de cofre, enfim, as coisas todas que devem ser numa sistemática específica, a gente consegue trazer mais usabilidade, mais experiência, mais fluidez dentro do processo, né? E aí, assim, olhando agora numa linha mais provocativa, o que vocês acham que esses movimentos eles podem causar em produtos que já estão super consolidados? Por exemplo, o cartão de crédito. Vocês acham que vem para fazer uma grande transformação, esses novos modelos? E aí aqui eu já linko com outra pergunta com relação ao Pix garantido, né? Que é uma coisa que está na pauta do Banco Central há um tempo, ficou acho que congelado até agora. Será que o Banco Central, na visão de vocês, volta com esse assunto a partir do momento que a gente volta a falar de crediário, o famoso agora Buy Now, Pay Later? Na minha visão, o que tem acontecido algumas empresas de tecnologia têm se adiantado, né? Ao invés de esperar o Pix garantido, né, ou o Pix parcelado lá na frente, já estão se adiantando a isso, né? Então, por exemplo, a gente que é entusiasta gosta de ficar procurando coisas e buscando como pagar de maneiras diferentes, né, para ver o que está saindo por aí. Fui comprar um brinquedo para um cachorro meu. E aí, né, cachorro. É sempre meu cachorro que eu compro, vou testar sempre para ele, né, porque ele gosta. Então é um negócio baratinho, não reclama, você vai lá e compra, né? E olha que coisa bacana, o meu crédito, ele foi avaliado via WhatsApp, no meu número, eu estava ali no site, cliquei lá, estava lá, comprar com Pix parcelado. Aí eu, cliquei, imediatamente veio uma mensagem, checaram o meu crédito, me deram o crédito, paguei a primeira parcela do Pix e as outras duas eu paguei, né, depois recorrente ali. Eu falei assim, caramba, mas isso aqui é o que o Banco Central está pensando em lançar em 2023. Pois é. Só que aí o que acontece? É difícil hoje você dizer o que vai impactar, o que não vai impactar. Eu não sei nem se o Pix vai durar muito tempo. Então, as novas tecnologias, elas estão surgindo. E a gente estava falando de cross-border, né? Que isso é outra coisa que está na agenda do Banco Central. Falar do Pix cross-border. Mas já o cross-border com criptomoeda, que nem minha esposa foi para a China. Ah, beleza, na China lá não dá para usar cartão de crédito, que hoje o maior meio de pagamento é através do WeChat. Então você tem que estar por ali, você tem que estar transacionando. Então ela foi lá, criou a conta dela, etc. Eu falei assim, faz o seguinte, pega essas criptos aqui e mantém. Caso de emergência, porque cripto você paga em qualquer lugar. Sim. Você paga em qualquer lugar. Então, quer dizer, você não sabe hoje em dia, o Pix é hoje um desafio, talvez, para o cartão de crédito? Não sei. Porque o Pix ainda é muito regionalizado, né? A gente está aqui só no Brasil. Obviamente, vai existir uma evolução? Vai, com certeza. Eu acho que assim, a única constante aqui é a mudança. Vai continuar mudando. Sim. Né? E vai ter tecnologia. O que a gente precisa é estar ambientado, estar aprendendo, estar trazendo coisas novas e não ser pego de surpresa, né? Então é por isso que, no nosso caso, pelo menos para se manter aí relevante, a gente hoje processa Pix, porque não dá, vai ficar só processando o cartão. E se daqui 5 anos o cartão diminuir o volume? Então a gente precisa estar em Pix. Ah, beleza, processa Pix. Por que não processar o Buy Now, Pay Later? A gente também tem que estar envolvido nisso daí. Então não adianta a gente falar, olha, esse daqui vai ser o dominante. O meio de pagamento eles vão continuar se atualizando. A única coisa que não vai mudar é crédito. Crédito sempre vai existir. A característica da demanda do crédito, né? A demanda do crédito vai existir. Nós, no Mercado Pago, nós estamos numa fase, num grupo, nós temos muito essa consciência de ir testando, né, os nossos produtos para quando chegar massificado em mar aberto, que a gente chama,
ele está consolidado e o cliente ter efetivamente uma boa experiência. Então, nós temos o Pix já parcelado, a possibilidade do Pix parcelado, e está sendo, a adesão tem sido excelente. Assim. Eu acho que o Banco Central não vai deixar de vir com o Pix garantia. Eu acho que o Pix chegou de uma maneira, se consolidou no nosso país, que a gente não vê pagamento de boleto mais, né? O Pix substituiu. A questão da emissão de moeda também, olha o custo que a gente tira de parar de emitir papel moeda, né? Então, acho que é uma revolução que não vai deixar... O Pix, eu acho que vai trazer muita coisa ainda. Eu acho que a gente não tem nem noção do que vem pela frente na agenda de inovação dentro do Pix. Mas comparando com o cartão de crédito e o Pix, eu tenho uma tendência a achar que eles são mercados e características de usuários diferentes, assim. O cartão de crédito, você fala de pessoas com ticket mais alto, de pessoas que utilizam o cartão de crédito porque vê um benefício atrelado ao cartão de crédito, que é a fidelidade, os pontos eu vou usar em passagem aérea depois. E o Pix parcelado, você está falando de uma gama da população assim que não tem acesso ao crédito, né? E que para ele o Pix parcelado, ou não tem, se tem acesso a um cartão de crédito, é um volume, um limite muito baixo que não permite ele comprar um bem de valor considerado. Então, acho que os dois se complementam e a gente só vai trazer o benefício. No final, é o usuário que está se beneficiando. Vou só complementar, acho que você falou, acho que tem esse ponto das pessoas com uma alta renda, que tem um cartão lá, que tem a salinha do aeroporto, que não abre mão, enfim. Tem esse ponto, mas eu acho que o cartão também ele tem um papel na camada mais pobre também, muito importante. Por quê? Mesmo que a gente fale de tecnologia e tal, a gente vê esse movimento das pessoas entrarem em Pix, quando a gente vai no Brasilzão mesmo dentro, tem pessoas ainda que têm muita dificuldade de acessar um celular. Ou às vezes não tem nem um celular com internet. Então, tudo bem que os bancos digitais ele traz a necessidade de ter um celular, né? Meio... A gente fala de inclusão, talvez deveria até ir mais longe, né? No sentido de financiar celulares para as pessoas, enfim, alguma coisa, acesso à tecnologia, à internet. Porque quando a gente fala de bancarizar, tipo assim, só a pessoa de ter acesso a um celular e já ter conseguido um cartão, ela já está num nível diferente daquele que nem tem. Então, eu acho que o cartão de crédito, ele ainda tem um papel muito importante para essas pessoas que não têm acesso à tecnologia ainda. E que, culturalmente, vão demorar muito tempo ainda para essas gerações mudarem esses hábitos de usar o cartão. E então, eu acho que ele, de fato, é uma das formas de crédito para essas pessoas. E a gente até no Will fez uma pesquisa recente, a gente viu que é muito comum, né, entre as pessoas que não têm crédito, uma das pessoas em casa, sei lá, um filho conseguiu estudar, teve uma condição melhor e teve acesso ao cartão, esse cartão ele é compartilhado entre a família. Então você está falando de um limite que é compartilhado entre pessoas que não têm acesso a nenhum tipo de crédito. Então ele continua, para mim, tendo um papel muito importante por um bom tempo. Mas obviamente que eu concordo que as tecnologias vieram para ficar e o mercado vai ser disruptado cada vez mais. Eu diria que a gente ainda não chegou na disrupção total, porque a gente ainda tem os incumbentes tá longe ainda. dominando. Tá longe. E cada né? estado no Brasil tem uma realidade diferente. Sim. É um país muito diverso, né? E a gente fala assim, o boleto sumiu. Sumiu depende de aonde. Sumiu na Faria Lima. Não é? Pois é. Eu estava, por exemplo, em Presidente Prudente num evento e o pessoal transaciona em cheque. Nossa. Alguém daqui usou cheque alguma vez? Nossa, Né? Tem o nem pessoal eu. mais novo, vai. Eu Eu não não vou vi a perguntar última pro Reinaldo, vez. que o Reinaldo usou. Eu vi no YouTube. No YouTube. Pois é. Rapaz, eu vi esse negócio no TikTok lá, o pessoal fazendo, né? Pois é. Mas os pessoal ainda paga com cheque, ainda tem essa... Então, que é o crediário. O cara tem ali, bom, o cheque me garante, eu tenho como cobrar o cara. Então, eu acho que é um processo. Ele é demorado, até porque tem essas diferenças, né? O Brasil são social que a gente vários tem que países passar dentro de também, um, né? De país, né? Sim. Então, realmente é o que vocês falaram. Uma coisa é a gente falar da realidade de São Paulo. Outra coisa é eu falar de uma pessoa que está no Nordeste, no norte do nosso país, no interiorzinho do norte e do Nordeste, que tem a acessibilidade a um smartphone não existe ainda, que os problemas deles são bem básicos. Não chega na internet. Exato. Água, Nós vimos isso na pandemia, né? Que as pessoas, as crianças, a invasão escolar, porque não conseguia ter acesso à internet para continuar os estudos. Então, realmente nós temos desafios de país como um todo que demanda anos para a gente conseguir.
nesse sentido, né? Às vezes a gente acha que é uma cidade muito pequena no interior, né? Mas eu sou de Aracaju, né? Eu sou sergipano e meus irmãos continuam morando lá, né? E um dia eu estava num bate-papo, numa live, e eu comentei que as pessoas lá não usam muito o iFood, né? Que elas ainda ligam pro restaurante para pedir a entrega, né? E meus irmãos quase me mataram, né? Falaram, você tá pensando o quê, né? Aqui a gente também é moderno e tal. E aí eu fui lá, né? Visitá-los, e a gente estava num dia lá que a gente queria pedir uma pizza, e aí daqui a pouco chega alguém com um papel com o número da pizzaria para ligar. Aí eu falei, então vocês não pedem no iFood, né? Porque eu só peço no iFood em São Paulo, né? Então... Ou pela internet, você pode falar isso lá. Então, assim, é uma questão cultural, às vezes mais até do que econômica, né? E a gente está lidando aqui com algo que de fato vai ser totalmente massivo, né? O uso totalmente massivo mais para frente, né? Que, enfim, é o nosso desafio aqui de empreender com inovação, né? Não significa que todo mundo vai usar imediatamente aquilo que a gente está propondo como uma solução tecnológica, mas a gente tem que continuar tentando, né? Porque se for melhor para alguns, talvez seja para todos, né? E também a gente vai ver, né, que muitas vezes a tecnologia é proposta para um tipo de uso e ela é usada para outro fim, né? Não somos nós que escolhemos qual é o uso final, né? É o cliente, é o mercado, né? O próprio Pix, ele vai passar por elementos de transição, né? A gente falou rapidamente aqui brincando, né? Mas as pessoas usam o Pix até para fazer cantadas, né? Mandar mensagens, né? Porque você consegue escrever na transação, né? Que é algo que no mundo cripto, quando eu comecei a estudar lá em 2015 cripto, né? Eu lia lá que na primeira transação do Bitcoin foi escrito, né, um headline de um jornal falando da quebra do mercado financeiro, e eu pensava, como escreveram na transação? E hoje todo mundo escreve, né, porque você tem um campo para você escrever no Pix, né, que passa uma mensagem para quem recebe. Então é isso, a gente vai ver o uso sendo ditado pelo mercado, não por quem criou a tecnologia exatamente, né? Mas isso é bem interessante porque, assim, como a gente falou da evolução do sistema financeiro brasileiro, que a gente é referência de quando a gente fala lá fora, alguém quer vender justamente uma adquirência de cartão, aí quer fazer uma operação internacional, eu falei, cara, mas no Brasil a gente tem Pix, que geralmente meu cliente usa Pix, que ele não paga nada, ele é instantâneo. E aí é legal que a pessoa fica, cara, eu tô tentando te vender, cobrando uma taxa de 2, 3%, que é barata, e etc. E aí a gente explica o que é o Pix. Aí as pessoas ficam, não, eu conheço o Pix. Então todo mundo já conhece a referência do Pix. E aí, no contrário, como a gente adotou isso instantaneamente, como o brasileiro abraçou quem pode, quem tem acesso, até engraçado quando a gente começa a falar de cripto, que aí eu tento explicar as criptos para uma pessoa que não tem muita afinidade. E daqui a pouco você fala, você usa Pix? É quase igual, é a mesma coisa. Você vai ler um QR, vai transferir um valor, é um dinheiro digital, que você não viu alguém passando um papel de um lado para o outro. E é engraçado por causa disso, a gente chega aqui, do jeito que estamos formando o nosso ambiente aqui no Brasil, a gente vira o polo, a gente adota rápido, o brasileiro abraçou o Pix, transformou, você falou, 1 ano, esqueceram boletos, TED, DOC, e todo mundo fala Pix, aceito Pix. Lá fora a gente começou a ver isso, explica para eles, lá eles às vezes têm um pouco de mais maturidade com cripto, e aqui como a gente está querendo e todo mundo quer, como que eu recebo cripto? Como que eu interajo? A gente fala, você usa Pix? É igual. Aí a pessoa, é? Aí ainda duvida. Aí você mostra, ela fala, realmente é igual ao Pix. Então é um negócio bem legal para... Mas o Pix, ele chega em outras fronteiras. Eu estava conversando com uma pessoa de pesquisa, de consumidor, e ele fazia um trabalho em Roraima, e aí acabou indo na divisa com a Venezuela, tal, para ver como estava na Venezuela. E ele me falou que na Venezuela, na divisa com o Brasil, os venezuelanos, eles usam Pix brasileiro. Porque a moeda lá, enfim, é aquela maluquice. E aí, como eles estão vindo para o Brasil, na fronteira, eles abrem uma conta no banco digital brasileiro e usam Pix. Então, lá nos lugares, na Venezuela, você vai ver, vai aceitar dólar e Pix. Não, mas não vai longe, ó. Eu estava em Belém do Pará, né? Fui lá naquele ver o peso lá para comprar castanha, aquele tal negócio, né? E aquele, que nem a Fernanda falou, olha, o cartão, a gente tá acostumado, eu sou usuário do cartão para ter os pontos, ter o cashback, etc e tal. Mas cheguei lá, ninguém aceita cartão, mas aceita o Pix.
Aí eu falei assim, caramba, mas ninguém pega cartão aqui, mas não tem a maquininha? Não, mas tem o Pix aqui, ó. Tá o número do Pix aqui, aponta aí. O QR Code ali já... Tá E o agora QR o QR Code Code na de pagamento. barraquinha. Você tem o QR Code Aí de tá o QR pagamento. Code na barraquinha. Aí eu fui lá, falei, bom, vamos pagar no Pix então. Perdi meus pontinhos aqui, mas tudo bem, né? Não, e você sabe, isso é muito engraçado, né? Eu fiz uma viagem para o Nordeste também, e aí eu saquei dinheiro, porque eu não faço isso, sei lá há quanto tempo, né? Saquei dinheiro, falei, vou levar, porque um picolé na praia, uma água de coco, eu preciso pagar com ter dinheiro na mão. E aí veio uma nota maior, mais alta. Eu não consegui usar a nota, eu voltei com a nota, porque as pessoas que eu ia comprar algum produto falavam assim, não tenho troco para a senhora, faz um Pix. O pessoal não tem mais troco, é tudo no Pix, Agora né? vai ter que pegar essa nota, transformar num NFT. Exato. Para colecionável. Né? Colecionável. Vou colocar ela num quadro. Eu acho que na realidade agora o pessoal tá vendendo notas de R$10 a mais do que R$10, porque é uma edição especial, então tipo, já perdeu até o valor do Pois papel. é, eu tava vendo notícia desse tipo aí. Eu falei, nossa, que coisa, né? Mas quem sabe tem problema de fidelidade agora com o Pix, né? É uma ideia Então, aí, ó. olha aí, ó, a gente tem motor de programa de fidelidade. Olha eu vendendo aqui, né? Ó, diretor comercial é de lascar, né? Mas é bem isso mesmo, né? Porque isso faz com que o usuário ele fique no ecossistema. Eu acho que hoje o grande desafio é como você retém o usuário dentro do seu ecossistema. Sim. Porque quem hoje está em varejo, tá, mas eu tenho que oferecer serviço financeiro. Mas eu tenho que oferecer também criptomoeda. Como que eu faço investimento? Para o cara não sair. Porque de repente o cara está lá na aplicação do banco, ele fala assim, poxa, eu queria comprar a televisão, tal, não sei o quê. Se já tiver oferta para ele ali, ele já resolve o assunto. Porque querendo ou não, hoje em dia as diferenças de preço são muito pequenas, né? Porque você vai na internet, as empresas têm equalizado muito isso. Então, às vezes, o cara não está nem procurando mais o preço, não é mais a facilidade. Como que eu resolvo isso agora, né? Então, é um negócio bem bacana aí, né? Mas por falar agora nesse negócio de dinheiro físico, eu posso fazer uma pergunta para eles aqui? Óbvio. Pra galera aqui, a gente sempre tem essas perguntas pro pessoal de cripto, né? E o real digital, sai ou não sai? Porque, né, algum momento a gente vai ter que ter o Banco Central aí trazendo essa moeda digital à tona, né? Eu não tenho acompanhado, por isso que eu pergunto. O mercado Bitcoin, né, tá no programa, né, do Lift do Banco Central, né, no Lift Challenge, justamente o projeto que está experimentando a CBDC, né, ou a stablecoin oficial do Banco Central, ou a criptomoeda do Banco Central. A gente tem um projeto lá, a gente é um dos 9 selecionados, né, e o nosso projeto é de Delivery versus Payment, né, como a gente tem feito também tokenização, né, de ativos reais, né, que tem características de renda fixa. A gente quer fazer uma operação em que essa moeda, esse real digital, né, acessa um ativo de investimento dentro de uma plataforma agnóstica, né, que você vai simplesmente conectar o seu token de real com um token do ativo que você quer investir, sem necessidade de intermediários, cadastros e afins. Então é um exemplo do que a gente está fazendo. Tem outros projetos, né, testando outras utilizações para stablecoin, porque a gente falou muito aqui do Pix, né? A stablecoin, o real digital como meio de pagamento, não faz sentido, né? Porque a gente já tem um meio de pagamento que funciona muito bem, que é barato, que é 24/7, que é com usabilidade simples, né? Então eu não vejo sentido você ter um real digital simplesmente para meio de pagamento, mas para se conectar com novas aplicações que rodam em blockchain, né, que rodam nessa nova internet, né, nesse novo meio de se relacionar digitalmente, talvez faça sentido. Acho que é isso que o Banco Central está experimentando, né? E mesmo para essa operação, né, do venezuelano que usa o Pix, né, talvez você pensar, né, nos brasileiros que estão fora do país, eles usarem o real, né, para, enfim, poupar, né, para pagar contas que continuam a cair aqui, ou de famílias que eles sustentam no Brasil, né? Você ter um token talvez seja mais simples, né, de operar do que
o cara lá fora ter que manter o CPF dele ativo no Brasil para ter uma conta digital no Brasil para conseguir fazer esse mesmo movimento usando o sistema financeiro centralizado, né? Então, enfim, a gente vai ter que esperar um pouco para ver, mas o Banco Central está muito, enfim, atento ao tema. Tem muitos especialistas dentro do Banco Central que conhecem muito mais o tema do que até a gente que opera no mercado, né? Então, acho que algo de bom vai acabar saindo como um complemento ao Pix. Isso é até um conserto do que eu já escrevi de bobagem nos meus posts no passado, porque eu achava que o Banco Central estava dando um passo errado, né? Eu achava que o Banco Central, em vez de criar o Pix, deveria já ir direto para o Real Digital, né? Mas acho que essa etapa do Pix mostrou muito acertada, né? Porque para essa função do meio de pagamento, operar dentro do arranjo, né, de reais, né, de pagamento, acho que é melhor que seja centralizada mesmo do que um stablecoin que depende de um funcionamento de uma rede distribuída. E aí, trazendo duas perguntas aqui nessa linha. O que atrai hoje o consumidor a olhar para cripto ou no mercado que vocês estão? Essa é a primeira pergunta. E aí, para todos, vocês acham que a gente falou bastante sobre a dificuldade de acesso, né, os desafios que a gente tem das estruturas pelo Brasil ser muito grande, mas até que ponto a gente precisa de uma intervenção do poder público dentro desse processo? Vocês acham que é favorável uma linha interventiva ou deixar que as coisas fluam conforme o crescimento de cada modelo aqui que a gente está debatendo for evoluindo? O que vocês acham? Eu acho que se a gente vamos começar pelo desafio do consumidor. O que atrai o consumidor a olhar para a cripto hoje, na opinião de vocês? Sempre penso assim, como a gente estava falando, acho que ainda assim ele é posicionado como uma diversificação de investimento, uma proteção de capital, e está evoluindo para realmente ter esse conceito de ser uma moeda digital. Então é uma coisa que até o próprio, quando tiver um real digital, você vai ver que é uma moeda que vale R$1. Então, tipo, já acabou um pouco dessa flutuação do jogar porque vai valorizar. Não. O resto das outras empresas, assim, tem o Bitcoin e tem as outras moedas digitais que são quase startups com projetos e com finalidades, com objetivos. Isso tem a mesma flutuação do que for uma empresa. A ação da Apple, a ação da Tesla, que uma hora está lá, dependendo do projeto está alto, dependendo da notícia está baixa. E geralmente o que a pessoa vê um pouco como assim, eu vou diversificar. Se eu saio da minha moeda local, que é como eu saio do real, eu estou protegido ou lastreado em outra posição, outro interesse do mercado geral e mundial, não é uma coisa restrita ao país. É muito o que a gente acompanha, às vezes, o mercado argentino, que eles estão com uma inflação super alta lá, então eles já entram, já recebeu o salário, já posicionou em cripto, porque pelo menos ele está sob outra regra. Não está uma regra do governo local, está como uma regra do mercado mundial de interesse. Mas ao mesmo tempo, se ele quiser usar para qualquer outra finalidade, ele consegue, porque ela já é aceita em mais lugares e tem mais poder de compra do que a moeda argentina. Eu acho que a atração do consumidor é por conta dessa oportunidade de investimento mesmo e diversificação. O que eu acho que o consumidor deveria se interessar, né, para comprar cripto é para ele aprender sobre cripto, né? Porque eu acho que a gente está aqui num momento, né, do .com lá no início, né, em que você tinha os sites de internet quase como substitutos de páginas amarelas, né, que você tinha algumas informações para depois você ligar para a empresa e fazer o que você queria fazer. Não era transacional, né, não tinha troca de mensagens, não tinha interações relevantes, né, mas quem se posicionou lá no início conseguiu aprender antes de todo mundo, né, e se colocar no mercado de trabalho, se colocar dentro, enfim, desse ecossistema digital, né, melhor do que quem não se interessou e não estudou antes, né? Então, acho que aqui a gente está no momento de aprender sobre uma nova tecnologia que ela é sim transformacional, independente do valor dela, né? Se o valor é R$100 mil ou R$1 milhão, isso não altera a relevância tecnológica, né? A relevância de mudança de contexto digital que a gente vai passar por conta dessa descoberta do blockchain, né? Dessa descoberta dos criptoativos. Então, enfim, uma coisa é a prática, né? Outra coisa é o que eu acho que é mais interessante, né, para o consumidor se interessar. E em relação à organização de mercado, né, acho que
a gente tem sempre, né, a vaidade profissional e a vaidade de produto, né? A gente sempre acha que o que a gente está fazendo, ele é único em todos os aspectos, e nem sempre é. Ele é único em alguns aspectos, né? Então, quando a gente fala, né, de mundo cripto, né, a gente pode aprender com o que aconteceu com o MP3, por exemplo, né? Assim, foi a mesma coisa, né? Uma tecnologia quase que de ferramental, né? De infraestrutura, né? Que permitia que as pessoas trocassem música sem precisar de ninguém, sem comprar o disco, comprando só aquela música específica, mas ganhou tanto volume e relevância que virou caótico. A gente passava, né, dizem, né, não sou dessa época, né, mas, a noite inteira conectado, passava a noite inteira, né, baixando as músicas que a gente tinha escolhido. Aí chegou um tempo que no dia seguinte só tinha gemidão, não tinha mais música, né, só tinha vírus, golpe, música errada, né. Eu baixava lá um Led Zeppelin, vinha um Gonzagão, né? Enfim. Foi necessário, e também os direitos autorais não estavam sendo respeitados. Então, o próprio artista, né, que criava a música, não, vou fazer uma disrupção, que vou tirar as distribuidoras que dominam o mercado, mas você estava ferrando o próprio artista, que antes ele ganhava pouco, ele passou a não ganhar nada, né? Com o MP3 do jeito que ficou. Então, foi necessário haver o progresso, mas depois que ganhou volume, foi fundamental haver a ordem, né, uma organização. A gente está passando a mesma coisa, não é diferente no mundo cripto, né? O caos inicial, né, o progresso inicial foi fundamental, mas agora já tem muita relevância. A gente está vendo muita gente apanhando, perdendo dinheiro, tomando golpe, fraude para tudo que é lado, evasão tributária, lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo. Deu, né? Assim, precisamos de um pouco de ordem, porque nesse mercado, pelo menos os investidores sérios, os empreendedores sérios, os profissionais sérios não vão querer trabalhar. Estavam pagando a conta, né? E você está misturado com... Se todo dia sai uma notícia de fraude, golpe, lavagem de dinheiro e pirâmide, eu não quero... Você perde credibilidade. Exato, eu não quero estar conectado a esse mercado, né? Então, assim, não é que... pelo menos o mercado Bitcoin, né? A gente não pede lei, a gente pede ordem, né? Qual que é a regra? Né? Como que eu atuo, né? Então, quer dizer que esse business, o Estado permite que sirva a lavagem de dinheiro? O Estado permite que a gente não pague impostos? O Estado permite que eu venda os dados do meu cliente na Santa Efigênia? Né? Tipo, se for isso, cara, talvez eu mude o meu modelo de negócio para aproveitar esse mercado ruim desse jeito, ou eu desista e vou fazer outra coisa. Né? Então, eu acho que é um pouco desse momento que a gente vive de ordem depois do progresso. Eu posso até pegar o gancho desse ponto que você falou. Acho que o Bacen fez muito isso com a gestão de pagamento, né? Quando começou a gestão de pagamento, você começava a operar e depois de um certo volume você ia lá e submetia a autorização do Banco Central. E de fato teve essa época de crescimento caótico de gestão de pagamento, principalmente eu acho que o ponto que ele pegou mais foi em emissão de moeda eletrônica, né? Porque no final você está falando de recursos, de bens, de pessoas, enfim, tem um risco sistêmico. E agora não, né? Agora ele foi para um caminho de que a partir de agora, se você vai emitir moeda eletrônica ou se você é adquirente, você já tem que pedir autorização antes para depois operar. A exceção é a emissão de cartão, que você tem um período, uma volumetria ainda, mas para esses você tem essa mudança. Então, acho que, até pegando o gancho respondendo, eu acho que assim, o mercado ele meio que ele se inova sozinho. Eu trouxe vários exemplos aqui de como as pessoas conseguem evoluir. Mas quando a gente está falando de um mercado que tem um risco sistêmico grande, quando a gente está falando de crédito, de dinheiro, recursos de pessoas, uma certa regulamentação é necessária de alguma forma. Porque senão a gente cai nisso, numa situação de muita fraude, pessoas quebrando, empresas quebrando porque não sabem dar crédito, e a própria visão sistêmica, né? A gente está falando da economia, hoje o mecanismo que o Bacen tem de monitorar é através da regulação e da central de risco de crédito, que os bancos precisam submeter os seus riscos, que inclusive Bank as a Service faz isso para as instituições que não são financeiras, né? Ela está mandando a exposição de risco daquele crédito, mesmo que a carteira final seja de um varejista. Então, essa visão do Banco Central, entender como que está a concessão de crédito no Brasil, até no sentido de política macroeconômica, enfim, outras coisas aqui, impactos, é muito importante. Mas, de fato, eu acho que, até você mencionou isso, acho que o Banco Central ele tem sido muito
parceiro do mercado e muito inovador em vários sentidos. Eu acho que durante o período que eu passei no Nubank, todas as interações que eu tive com o regulador sempre foram muito positivas. Eles sempre se mostraram muito de cabeça aberta para discutir novos modelos, negócios, enfim. Um caso interessante que eu gosto de mencionar que quando o Nubank lançou a NuConta, né, e foi a primeira conta remunerada, que era conta de pagamento, não era nem um CDB ainda nada. Não estava na norma em lugar nenhum. E foi um produto que, dentro da brecha da norma, o Nubank conseguiu lançar e dar uma opção de investimento diferente do que vinha no mercado. E aí foi tanto que o Bacen gostou que virou uma norma depois, né? Eu acho que é isso, tem que caminhar em conjunto, né? Sim. Nós, enquanto empresa e focados em empresas de tecnologia que oferecem serviços financeiros, naturalmente a gente vai estar à frente, né? Mas o regulador tem que vir junto para criar realmente as diretrizes, não para impedir, mas realmente para estabelecer as normas de mercado, como o Reinaldo está falando. Então, eu acho que caminha junto. Cada um tem a sua atividade principal. Você perguntou também, assim, das barreiras do nosso país, né? É isso. Somos empresas de tecnologia, então as pessoas precisam ter acesso a um smartphone, ter uma conexão de qualidade. Isso a política pública tem que vir junto, você tem que estar perto do governo para a produção de política pública. Enquanto empresa, eu acho que a gente tem essa obrigação de contribuir, de estar presente, de colaborar com isso, e a gente tem o nosso papel social também, a gente não pode se afastar disso, mas descasado de uma política pública, de estar próximo do governo, seja o regulador, o órgão regulador, seja o executivo, o legislativo, as coisas não vão caminhar no mesmo tempo. Assim. O nosso passo é bem mais rápido, mas a gente tem que trazer e impulsionar a política pública para estar do lado, para ser consistente, as mudanças serem consistentes. Mas é bom que a gente pelo menos influencia, né? A agenda do Banco Central é ditada hoje, tem que acompanhar o que está acontecendo no mercado, né? Senão... eu acho que o Banco Central, principalmente em função da pandemia, né, que obrigou todo mundo a se conectar por vídeo, né, por meios digitais, né, eu acho que o Banco Central se abriu ainda mais, né, assim, as audiências, as lives, né, ficou muito mais acessível, né, você vê, né, os dirigentes, né, do Banco Central falando abertamente sobre coisas que você tinha que ter, enfim, um mega acesso para você conseguir entender qual que era a visão do Banco Central sobre aquele tema. Aí, isso se mostrou muito valioso. Tomara que continue, né? Porque assim a gente deixa de confundir, né? Que eu acho que é o problema quando a gente fala em regulação, né, que a gente esquece que regulação é igual a governança, que é bom. Você saber como é que as coisas funcionam, você diferencia o que é uma briga de rua de um esporte de luta, né? Justamente porque tem uma governança, né? E burocracia é igual a ineficiência estatal, é outra coisa, né? Burocracia não é regulação, burocracia é ineficiência, né, da aplicação, enfim, do poder do Estado, né? Então, acho que se os reguladores se mantêm abertos, acho que fica fácil para a gente ter esse diálogo e evitar que regulação vire burocracia. Então, o que a gente está falando aqui não é a imposição de uma norma que determina o modelo. O que a gente está falando aqui é algo que vem num princípio que o regulador espera daquela operação ou daquele contexto para tentar organizar ali o sistema e todo mundo conseguir jogar no seu espaço de maneira fair, sem ninguém atropelar o outro. Eu acho que todo sentido, e eu acho que o Bacen vem nessa toada, né? Com todas as tentativas de diálogo, os fóruns, que o próprio Lift é uma iniciativa incrível, porque ali ele permite que você consiga ter um ambiente, um sandbox que ele comenta, né? Que você consiga testar, ele não vai interferir, e são coisas que não estão reguladas ou estão num gap regulatório que pode ser que saia uma regulação nesse sentido, ou ele mesmo opte por não vou regular agora, mas eu sei que acontece e não vou fazer nada para interferir. E deixar isso de uma forma soft, né? Não impositiva. E o mais interessante de olhar é que o regulador que tem uma supervisão super presente, né? Nos bancos, a gente vê um histórico de Banco Central super presente, Basileia, e assusta as pessoas quando falam em Basileia, e acho que o Banco Central vem para acalmar, né, o setor quando fala isso. E agora, olhando para frente, futuro,
Na visão de vocês, assim, como que vocês olham Brasil, meio de pagamento 2050? Como que vocês estão enxergando 2050 num Brasil que a gente está num momento delicado, né, da economia mundial? A gente vê uma série de transformações aí no mercado que a gente vive, né, no digital. Enfim, acho que a gente chegou num pico que a gente vai ter que estabilizar de certa forma. Mas será que não é uma oportunidade para a gente testar novos ambientes, por exemplo, de cripto? O que vocês estão enxergando? Assim, se fosse para ter uma bola de cristal, o que vocês olhariam em 2050, em termos de meio de pagamento? Não consigo te responder daqui 2 anos. Você vai perguntar em 2050? Daqui 6 meses, né? Meu Deus do céu, hein? A gente vai ter o quê? 60 anos. Pois eu estaria aqui falando de um novo De Volta para o Futuro aí, né? Mas é muito difícil dizer isso, né? Hoje é difícil até comparar, quem vê lá fora, né? Eu tive a oportunidade de estar com um banco digital, o N26, né? Que lá fora é muito grande, etc. e tal. Mas quando a gente foi falar de tamanho de grandeza na Europa, do banco, é muito grande, muito grande. O que é grande na Europa, o que é grande no Brasil, né? Aí você vai lá, o N26 tem 8 milhões de usuários. Aí você vem para o Brasil, quantos usuários tem o Nubank? Hoje 56 por aí, né? 56 milhões. É outra realidade. O Brasil, ele é enorme. Então, você tem, dentro do próprio Brasil, é difícil controlar e dizer, olha, quais são os recursos, etc. e tal. Eu vejo o Brasil muito mais evoluído em termos de meios de pagamento do que muito país na Europa. Muito mais evoluído. E quando a gente vai para a criptomoeda, hoje, quando a gente olha para a criptomoeda, aqui está muito evoluído. Muito evoluído. Tem gente que às vezes a gente não consegue conversar. Tem amigos nos Estados Unidos que a gente não consegue conversar sobre os mesmos temas, porque não chegou ainda. E aí então tem essa evolução. Né? Mas eu diria que a gente está num excelente momento. Eu gosto muito da atuação do Banco Central, né? Do mesmo jeito que o Marlon comentou, né? Eu tenho acompanhado e tem evoluído. A gente vê isso, é gostoso você ver essa evolução. Né? Tem coisas novas chegando. E não vemos a hora que saia o Pix. Garantido, né? Porque isso também vem outra inovação. Isso vai tirando um pouco disso. É bom estar desconfortável. Né? Porque você fica confortável, você não vai fazer nada. É bom, né? Mar calmo não faz bom marinheiro, né? A gente precisa aí de um empurrãozinho. Eu acho que a gente tá nesse caminho. 2050, não consigo responder. Não sei se alguém consegue. Eu vou fazer um ajuste, então, na pergunta. Qual é o desejo que vocês teriam para 2050 ter o melhor modelo de meio de pagamento para vocês? Qual é o desejo de vocês? Se fosse transformar, teletransportar vocês para 2050, como vocês desejariam que meios de pagamento estivessem nesse período? Você pode responder de novo depois. Tá bom. Uma segunda chance. Pois é. Enfim, eu vou tentar, na minha bola de cristal, eu vejo algumas coisas, mas não vejo com perfeição. Assim, eu vejo que o Pix ou o Pix 5.0 estará lá, esse formato de você acessar um ecossistema mais formal, regulamentado, controlado por governo. Eu não acredito que os governos vão deixar de existir, né, porque eu acho que é uma questão muito mais social do que econômica e libertária, né? A gente precisa de uma entidade organizando coisas que a gente não quer se preocupar em organizar. Então, acho que o Pix estará lá, só que vai ter mais elementos de cripto no Pix. Então, hoje, por exemplo, eu ainda... que a usabilidade é muito ruim ainda, de você ter uma wallet e você guardar os seus próprios ativos, né? Tem toda a questão, enfim, de muitas redes, nem todo wallet vai acessar todas as redes, nem tudo que eu tenho num determinado wallet eu consigo ver na outra, né? Então a gente vai melhorar muito a usabilidade, né, de onde guardar esse elemento que hoje é um token, que é uma cripto, mas isso vai ser mais no domínio das pessoas, né? Eu não preciso acessar uma conta no mercado Bitcoin para lá eu ter os meus reais para eventualmente comprar alguma coisa. Eu simplesmente tenho o meu dinheiro, mesmo que ele seja digital, a experiência vai ser quase de ter a minha cédula de 100 reais no bolso. Eu guardo esses 100 reais, então tá comigo. Se eu perder ou se eu gastar, fui eu que fiz isso e não alguém que usou a minha conta
né, guardada por uma entidade centralizadora. Então, acho que a gente vai ter esse elemento que hoje ainda não é tão simples para muita gente, né, mas isso vai ser mais normal, como a internet hoje é simples para quase todo mundo. Então, vai ser mais normal você guardar suas coisas digitais com você mesmo, e não com um intermediário, com um terceiro. Eu acho que a experiência do pagamento vai ficar bem fluida e bem simples. Você vai ter que usar um único aplicativo para transacionar todas as seus investimentos, o seu dinheiro, o seu pagamento, e você não vai ter que sair daquele único ambiente para poder fazer nenhum tipo de transação. Então, a partir dele também você vai fazer uma gestão financeira muito melhor. Eu acho que isso é uma realidade bem próxima, não de 2050, eu acho que é uma realidade que está bem pertinho da gente. Então, se entrar num único lugar, você saber quais são as suas contas, o que você tem ali dentro, quais são os seus investimentos, você vai transacionar de todas as maneiras, você vai gerir, você vai conseguir, de alguma maneira, quero fazer um gasto no futuro, quero fazer uma compra, como que eu faço, como que eu me programo, da onde que eu vou tirar, onde que eu vou chegar nesse momento, de que forma que eu vou fazer. Então, eu acho que a simplificação vai ser absurda. Você vai saber, eu tenho um crédito em tal instituição, mas aí você vai entrar nesse único ambiente e você vai saber que, olha, a tarifa que você está pagando nesse crédito da instituição X está maior e aqui você vai pegar, você melhora. Então, eu acho que vai ficar muito fluida a experiência, muito simples, e aí, naturalmente, com uma competitividade de mercado bem maior, né? Eu acho que eu estou bem na sua linha do que eu estava pensando aqui. Eu acho que tudo isso que a gente falou aqui é revolução e vai ser prateleira commodity. Exato. Igual hoje é um cartão, por exemplo. Acho que até mais além disso. Então, acho que realmente você não vai ter experiências diferentes. A experiência vai ser a mesma. E aí, quando a gente falou um pouco aqui de Open Finance, mas está muito conectado com isso aí que você falou. E com o Open Finance a gente está falando também de compartilhamento de dados totais entre as instituições, né? Que também é um ponto que você não consegue sem regulador, né? Porque quem vai entregar seu dado sem uma regulação? Exato. Então, acho que, para mim, o grande diferencial, ele vai muito além do serviço. Vai ser como a empresa consegue se diferenciar como marca, como propósito. Se eu quero colocar meu dinheiro numa empresa que tem os mesmos propósitos, valores que eu acredito, a experiência de atendimento vai ser muito importante. E eu acho que também a inteligência de tomada de decisões das empresas baseado nos dados que vão estar ali. Porque a gente sabe que dado, ele é bom, mas em excesso às vezes ele é ruim. Tem gente que se perde nos dados, não consegue fazer modelos precisos. Então, acho que do ponto de vista de crédito, é quem vai conseguir se alavancar e ter conhecimento suficiente para usar de forma inteligente essa alavanca de tanto dado ali disponível para fornecer crédito. E aí, resumindo então, o atendimento e a marca. E, por exemplo, eu acredito que uma empresa que investe mais em camadas, tem crédito direcionado para pessoas de classe C e D e E, pode ser um diferencial, um exemplo. Então eu vou colocar meu dinheiro naquela empresa. Mas eu acho que a experiência vai ser justamente num app único e tal. E eu acho que vai muito na linha, talvez, fazendo um paralelo no supermercado, né? Você vai ali e tá todas as marcas ali do lado, né? E não necessariamente você pega a mais barata. Você pega aquela que você gosta mais, você acredita mais. Então acho que vai estar ali, as taxas de juros vão estar ali. Você pode mudar a qualquer momento, fazer portabilidade para outra instituição. Mas acho que vai muito uma percepção mais subjetiva, porque a gente é racional, mas nem tanto, né? A gente às vezes tem muito apegos culturais, emocionais, que direcionam a gente para uma marca específica e não para outra, independente do preço. Então acho que vai muito desse papel. E aí eu acho que entra até, por exemplo, pautas que a gente não falou aqui, mas ESG, por exemplo. Sim. Poxa, é uma empresa que investe em meio ambiente, social, governança, enfim. Então acho que isso para mim, na minha visão, seria o grande diferencial, uma vez que tudo isso está consolidado, a tecnologia máxima e a experiência igual. Eu concordo com todo mundo, eu acho que vai ser uma coisa muito mais assim, descentralizada, com menos intermediários e ainda mais como a gente falou, é poder na mão de quem é o dono final, o cliente final. Eu acho que muito desse processo de conciliação, que a gente fala muito de cripto, essa quebra de barreira. Eu tirei, então, aqueles processadores intermediários, eu faço um ponto a ponto. Isso, traz um consumidor que quer comprar, eu posso receber o cashback pelo Pix que eu fiz, porque eu escolhi pagar naquele estabelecimento, esse estabelecimento está me agradecendo, dando uma parte do processamento para mim. Eu decidi para quem que eu vou
que protocolo eu vou investir em vez de que banco que eu vou confiar para me dar uma rentabilidade. Sim. Então talvez isso traga um pouquinho mais de liberdade e até isso, você começar a ter mais controle de onde está, eu estou ali porque eu quero e porque me dá um benefício que eu sei o que é. Eu estou assistindo alguma coisa, vou assistir a Netflix, ela vem pagar para assistir, então vai ser um processo que vai ser tirar um pouquinho, vai mudar, acho que a relação. Acho que vai ser aquela coisa bem, hoje de você clicar no anúncio, você vai ganhar por ver aquele anúncio. Não vai ser aquela coisa que alguém vai pagar e vai ficar alguém centralizando o poder e te jogando notificações para você consumir. Se você ser o produto, você vai ser mais ou menos o dono do seu capital, da sua atenção, né? Acho que vai ser uma coisa mais assim. E aí, agora que a gente comentou sobre Open Finance, como que vocês acham que esse é um caminho para a gente chegar nessa toada que vocês comentaram agora, né, de fluidez, de simplicidade, de autonomia do usuário? Como que vocês têm enxergado dentro do processo das empresas que vocês estão, o Open Finance chegando? E aí, no âmbito de cripto, que a gente não tem ainda previsibilidade, mas vocês enxergam oportunidade dentro desse ambiente de Open Finance que vocês possam criar novas, talvez a educação do usuário dentro desse processo? O que vocês estão imaginando? Bom, o mercado Bitcoin também é uma instituição de pagamento, né? A gente tem uma instituição de pagamento que antes, né, da mudança da regra, né, a gente já tinha superado lá os 500 milhões em 12 meses e a gente submeteu, né, o Banco Central para obter a licença, acessar aí STR, né, o PIX, né, direto e tudo mais. Então a gente acompanha, né, essa discussão com um olhar cripto também, né? Porque em cripto tudo é interoperável por design, né? Então essa é uma das acho que esse é um dos elementos, né, de tecnologia e infraestrutura que muitas vezes a gente perde porque a gente fica olhando só o preço dos criptoativos, né? Mas quando eu compro um Bitcoin, né, no mercado Bitcoin e eu não estou mais afim de manter lá, né, porque a Foxbit me ofereceu um outro tipo de função, né, para o meu Bitcoin, eu não preciso perguntar para o mercado Bitcoin se eu posso transferir para a Foxbit, nem eu preciso perguntar para a Foxbit se ela aceita meu Bitcoin lá. Eu simplesmente mando. É muito diferente de uma operação hoje, por exemplo, quando eu invisto num fundo, numa entidade A, e eu quero transferir para a entidade B, porque eu não quero mais me relacionar com aquela entidade A. Mas eu preciso perguntar para a entidade A como que eu faço para transferir. Provavelmente ele vai me enfiar um monte de formulário para eu ir no cartório presencialmente, para não ter dificuldade de transferir. E a entidade B tem que aceitar, porque ela fala, putz, eu não sei se esse fundo aqui que você tem lá, eu aceito aqui. Então não é interoperável, né? O Open Finance, ele parece mais natural para quem nasceu cripto, né, porque tudo já é meio aberto, né? Evidentemente que tem as questões de dados, análises de crédito, né, que são informações sensíveis, e eu concordo com a posição de que aí precisa do regulador, né, porque eu não quero que o meu dado, minhas análises de crédito fiquem transitando por aí, ainda que eu saiba que elas transitam, né? Enfim, independente de eu não querer, eu sei que isso de alguma maneira já acontece, né? Mas eu prefiro colocar isso dentro de uma base de dados, talvez controlada, né, pelo regulador, faz um PIX dos dados, né, de crédito, de informação financeira, e todo mundo acessa lá, né, desde que cumpra os requisitos, assim como o Banco Central exige para acessar o STR e a plataforma de PIX, agora que eu não sei qual que é o nome, né, o antigo SPB, né, então faz isso para... Qual é o nome? SPI. Eu só vou dar uma Quase. Então agora queria um SPD, né, para os dados, né, estarem dentro dessa plataforma. Então, eu acho que é muito saudável, né, você viver num mundo interoperável, porque a diferença ela se dá pelo atendimento, pela usabilidade e pelo custo. Se você deixa que as plataformas concentrem e restringam, né, o dado que é do próprio cliente, a plataforma está ganhando o mercado não pelo produto, não pelo modelo de negócio, mas sim pelo controle que ela faz de algo que nem é dela, né? Então acho que é uma discussão bastante saudável. Eu acho que o Open Finance é a porta de entrada para toda essa evolução. Assim, no mercado pago a gente
nós estamos bem mergulhados e super ativos dentro do Open Finance. Fomos a primeira instituição a se cadastrar como iniciador de pagamentos, iniciador de transação de pagamento. Apesar de nós não sermos obrigados, a gente entrou, fomos o primeiro. Temos tido feedbacks excelentes do Banco Central, então eu acho que o Bacen tem uma posição super importante dentro dessa evolução, até para desconcentrar e mudar o mindset de um mercado muito concentrado e de incumbentes que sempre detiveram todas as informações, todo o poder. Então, estar no Open Finance não necessariamente quer dizer que estão imbuídos do espírito do Open Finance, né? Então, o legislador tem uma atuação aí importante de quebrar algumas barreiras para poder permitir realmente essa evolução. Mas eu acho que toda essa evolução que a gente está tratando aqui de futuro, a porta de entrada é realmente o Open Finance. Vocês concordam? Até pegando um gancho que você falou de dados, assim, acho que realmente acesso à base de dados é um dos entraves para novos entrantes, né? Para você dar crédito. Quem trabalha em risco de crédito sabe que sem 5 anos de dados de um cliente, é difícil você precificar aquela carteira, olhar, acompanhar e calibrar a taxa de juros exata, o limite que você vai conceder. Então, acho que o Open Finance ele traz muito isso para que novos entrantes tenham acesso a toda essa informação e consiga competir de igual, né? Porque a competição ela começa muito desigual quando você não tem uma base histórica. Então, o próprio SR já ajuda em parte nisso, né? Porque quando você se cadastra no SR, você tem acesso à base histórica deles, mas não no nível tão granular como o Open Finance ele traz, né? Então, acho que, de fato, ele tem esse ponto. Da parte de iniciação de transação de pagamento, acho que também está muito até ligado a tudo que a gente falou aqui de inovação, né? Você poder usar o seu Pix por exemplo, do Willbank na plataforma da Magazine Luiza sem ter que entrar no seu celular e fazer o Pix ali, né? Direto. Então, acho que isso também é uma inovação, de fato. Obviamente, eu acho que tem tido algumas dificuldades, né, no processo de iniciação de transação de pagamento, porque acho que, enfim, todas as instituições precisam se conectar e essa conexão tem demorado um pouco, mas é mais, acho que um desafio de adaptação, de tecnologia, que tem de ser superado rápido também, imagino. Então, de fato, acho que é algo que veio para ficar e vai contribuir para tudo isso que a gente já até falou anteriormente aqui de inovações aqui. Não, muito legal. E o que acontece também no final das contas, quem ganha é o consumidor final. Sim. Porque você, a partir do momento que mais instituições têm acesso, né, para fazer uma análise de crédito, fazer um ranking, etc., você tem uma taxa de juros menor, você tem acesso a crédito. E o bom pagador não tem medo nenhum disso. Isso é uma vantagem para todo mundo, né? O que dificultava antes, imagina, isso concentrado com alguns incumbentes ali, e isso gerando a taxa de juros, quem define? Ele. Agora, com o Open Finance, quem define? O mercado. O consumidor vai acabar definindo, olha, eu vou com essa instituição, ou porque eu tenho uma afinidade maior, porque os meus valores estão ligados, né, próximos do que tem a instituição, ou eu quero escolher a questão, é importante para mim a questão de juros, né? Como que eu vou conseguir esse crédito? Então, eu acho que tudo isso vem para... É coisa boa por aí. A gente já viu isso com telecomunicações, o telefone foi uma baita evolução, foi uma evolução a questão do Uber, a questão das entregas, né? Imagina o delivery hoje, quem vive sem o iFood? Né? Dificilmente, o cara não pediu nada pelo iFood, todo mundo já... Só meus irmãos lá em Aracaju. Aracaju não pediram, né? Pois é. Mas eu já pedi coisa em Aracaju, hein? Olha que eu já tive num cliente lá e já fiz pedido pelo iFood lá no hotel. Né? E agora a gente ter essa oportunidade, eu acho que é natural. E isso vai só trazer benefícios. A única coisa que a gente pode pensar é que o consumidor vai trazer benefício. Ótimo. Eu acho que quando acabar o cheque especial dos clientes, é um sinal que evoluiu, né? Com certeza. Porque hoje a pessoa não tem facilidade. No emergencial acaba usando cheque especial, que é um juros muito abusivo. E se você tem opção de fazer um Pix garantido, se você tem acesso a real time a qualquer instituição para cotar um empréstimo, que você não precisa lá abrir uma conta necessariamente, fazer todo aquele processo burocrático. E a gente sabe que às vezes as pessoas têm necessidades imediatas, né? Ela precisa do dinheiro naquele dia. E aí na emergência ela acaba usando um limite de cheque especial, que é caríssimo, enfim. Então, acho que para mim o fim do cheque especial também vai ser uma das grandes evoluções, igual acabou o cheque, acabou outras coisas.
Muito bom, gente. Adorei o nosso debate hoje. Eu acho que foi super rico. Vocês contribuíram muito. Acho que para todo mundo entender um pouco da situação, a visão de vocês, né? De como que a gente vai evoluir, o que a gente está passando agora. E aí, acho que para finalizar, considerações finais de vocês. Mais numa linha assim, se fosse para vocês terem um desejo de alguma dificuldade que vocês estão passando hoje na empresa que vocês estão, qual seria esse desejo? E aí, fiquem à vontade para dar suas considerações finais nesse processo. Difícil. Ganhar na Mega Sena. Ganhar na Mega Sena. Resolveria muita coisa. Resolver o problema da economia mundial. Eu acho que, assim, eu estou nessa jornada de empreender, né, no Brasil. Acho que a gente já vive uma mudança interessante, né, que antes a gente tinha somente os incumbentes para a gente trabalhar, né? Então a gente tinha que, de alguma maneira, participar, né, dessa evolução e inovação dentro de um incumbente que normalmente é mais lento, né? Enfim, tem todo um perfil de blindagem mais do que de construir novos mercados. Né? Então eu fiz essa migração em 2017, né, saindo de uma B3 para um mercado Bitcoin, né, e eu tenho enfrentado muitos desafios que são surpreendentes, né, como ser mais difícil, né, para um brasileiro, né, para uma startup brasileira ou para uma empresa jovem, né, brasileira, né, ganhar mercado, construir mercado, ou ter incentivo e estímulos, seja do próprio mercado, seja do Estado, do que um estrangeiro, né, que decide explorar nossa economia. Assim, eu queria que houvesse mais equilíbrio, pelo menos, né, sem nenhum tipo de favorecimento, mas um pouco mais de equilíbrio para o empreendedor que está enfim, ousando aí, né, em empreender no Brasil com toda essa complicação, né, que é o nosso país em termos de regulação, de diversidade cultural, diversidade econômica. Então acho que o Estado deveria estar mais atento, né, ao empreendedor, principalmente nas pequenas startups, né, que esses caras que vão fazer a nossa economia se tornar mais pujante aí nos próximos anos. Então esse é o meu desejo, muito mais para o ecossistema do que para o mercado Bitcoin em si. Ótimo. Bom, vou ser mais simples, né? Eu queria chamar, acho que muito para todo mundo conhecer um pouco mais do que é essa nova economia, o que são os criptoativos, para não só postar ou enxergar isso como investimento, mas ver o que vai trazer isso no mercado futuro, no meio de pagamento, liberdade de poder carregar esse seu ativo para qualquer lugar, pagar uma conta em El Salvador, pagar lá na Ásia, pagar em qualquer lugar. E assim, é isso, participando de todos esses novos entrantes que estão trazendo, integrando com soluções de Bank as a Service, com a parte de compre e venda, compre pequenas frações, compre R$5, compre R$1. E porque você vai ver que depois de um tempo você vai começar a estar imerso aqui em todos os nossos negócios, todas as nossas empresas, e trazer essa facilidade como um novo Pix mundial para as pessoas poderem tanto gastarem aqui no Brasil, trazerem dinheiro de fora para dentro, como a gente também poder usar aqui a nossa moeda lá fora. Muito bom. Eu acho que é isso, que a gente continue tendo um ambiente de inovação e aberto de regulação para seguir com a disrupção e com a abertura do mercado, e que a gente possa sentir verdadeiramente que a gente está fazendo a diferença no país, assim, dando acesso, democratizando o acesso ao sistema financeiro, ao dinheiro, ao crédito. Então, que seja efetivo e verdadeiro, assim, num ambiente regulatório e de competição saudável, que permita o mercado Bitcoin, o mercado pago, a Will Bank competir e dar acesso, mostrando que cada um vai oferecer o melhor e vai ficar na mão do usuário escolher aquele que melhor representa e que melhor dá entrega, né? Então, que a gente tenha um ambiente regulatório cada vez mais favorável, que vai naturalmente permitir que o nosso país melhore, cresça social e economicamente. Muito bom. Acho que o meu um pouco vai nessa linha, é um ponto que a gente discute muito no Will. A gente fala que o crédito deveria ser direito humano, né? Todo mundo deveria ter acesso ao crédito. Porque a gente sabe que se uma empresa ela precisa crescer, ela precisa de dinheiro, as pessoas também precisam de dinheiro para empreender, crescer, estudarem. E a gente tem muito culturalmente, que a dívida é ruim, né?
a dívida ela não é ruim, ela pode te evoluir na vida, é só como você lida com ela de forma saudável e administra. Então acho que muito do nosso questionamento e assim, a gente questiona isso diariamente, como que a gente consegue tornar isso um direito humano? Porque a gente sabe, e saudável, né? Porque também a gente está falando de uma instituição privada que precisa ter retorno, tem que ter controle de provisão de perda de crédito, enfim. Então, que meios? E eu acho que muito do que a gente falou aqui, as tecnologias vão acabar ajudando um pouco isso. Então, por exemplo, quando eu falo do Pix e as pessoas democratizam o acesso, eu estou trazendo isso para a minha base de conta. Uma vez que ele está aqui dentro da minha conta, eu consigo ver o perfil de gasto dele, quanto que ele ganha, o que ele transaciona, que tipo de gasto. Então eu consigo começar a dar linhas de crédito para ele aos poucos, mesmo que seja de limites baixos, que vão crescendo ao longo do tempo, mas você começa a trazer ele até do ponto de vista de educação, né? Ele vai se familiarizando com o crédito, como que funciona, como ele consegue se controlar ou não. Então acho que, na real, a grande nossa dificuldade é entender como descobrir como eu consigo chegar cada vez em mais pessoas que não têm crédito. Então, acho que esse é o ponto. Legal. Não, fantástico. Eu não vou falar sobre a empresa, vou falar mais do que o Daniel. Se eu tivesse uma varinha mágica, pudesse... Eu acho que assim, todo país precisa evoluir em educação, né? E educação financeira, eu acho que a gente está ainda engatinhando, sabe? Porque isso é o que vai desburocratizar o sistema, é o que vai influenciar a criação de novas empresas, de novos meios de pagamento. Essa educação, com que o brasileiro tenha esse acesso à educação financeira, é o mais importante. O que eu faço com o crédito? O crédito está disponível. O que eu faço com ele? Né? Então, como que é? Eu acho que falta isso ainda. Né? Se eu tivesse uma varinha mágica e pudesse democratizar isso, eu acredito que esse seria meu desejo. Afinal de contas, de que vale ele ter tanto poder na mão se ele não tem educação e o conhecimento para poder saber usar a ferramenta? Né? Exato, vira uma bomba atômica. São coisas simples, né? Eu estava falando com minha tia, eu falei, tia, só paga tudo no débito, usa o cartão de crédito, aplica o dinheiro ao longo do mês, tem um retorno, aí você paga o cartão, não, mas eu vou ficar devendo. Eu falei, mas você gasta, é só você controlar, não vai usar o cartão de crédito para comprar além da sua renda. Mas acho que essa noção é meio básica, mas a grande maioria não tem. Acho que isso é um bom ponto mesmo. É uma obrigação de todos nós enquanto empresa mesmo. Sim. Gente, muito obrigada pela paciência de vocês hoje aqui para responder perguntas difíceis. Muito obrigada pela contribuição de todos, muito rico. Foi bom compartilhar aqui um pouquinho do que vocês têm na experiência do dia a dia com o pessoal, com o nosso público. E vamos para a próxima, né? Esperando o próximo diálogo para a gente ver como foi a evolução de Buy Now, Pay Later, Pix, Bank as a Service e outros assuntos que a gente colocou aqui hoje na mesa nos próximos anos. A gente volta em 2050. Daqui 50 anos. Ótimo, 2050 estamos de volta. Obrigado. Boa.